O diário de um vaqueiro. Os relatos macabros das noites no meio do gado. O que vocês vão ouvir a partir de agora é a transcrição fiel do que encontrei naquele diário. É o relato de um homem calejado, que não acreditava em assombração, mas que foi forçado a encarar algo que sua razão não conseguia explicar. Vou contar na ordem em que ele escreveu os acontecimentos que começaram como um simples mistério no comportamento do gado e que escalaram, noite após noite, até culminarem numa decisão desesperada. Por isso, se você se interessa pelos segredos mais profundos e arrepiantes do nosso sertão, já se ajeita na cadeira e fica comigo até o final, porque o convite feito naquela madrugada mudou a vida do meu tio-avô para sempre. E eu garanto que vai mudar o jeito que você enxerga uma noite escura no campo. Ele era Sebastião, um homem cujo calendário não era feito de dias, mas de luas e de sóis. Um vaqueiro que conhecia o sertão como a palma da sua mão enrugada pelo cabo do laço. A noite, para ele, era um livro aberto. O pio do caburé era sinal de boa sorte. O estalo de um galho seco podia denunciar uma capivara bebendo no riacho. Ele entendia a sinfonia da escuridão, e era nela que encontrava a paz. Mas naquela semana, a música da noite começou a desafinar de um jeito medonho, e o maestro desse concerto macabro era o próprio silêncio. O primeiro sinal veio do rebanho. A sua gente, os bois e vacas que ele cuidava desde que se entendia por gente. Eram bichos de rotina, de instinto, previsíveis. Mas o que Sebastião começou a ver quebrava qualquer lógica, qualquer sabedoria que o tempo e o sol haviam gravado em sua pele. Imagine a cena, meu amigo. A lua era só um rasgo de luz fina no céu, e o pasto um mar de escuridão. No meio desse breu, a boiada, que deveria estar ruminando em paz, espalhada pela invernada, começou a se juntar de uma forma bizarra. Não era um ajuntamento para se proteger do frio, nem um movimento de medo. Eles formavam círculos, círculos perfeitos, como se um compasso invisível os tivesse desenhado na terra. E o mais arrepiante era a posição dos animais. Todos, sem exceção, com as cabeças viradas para o centro, os corpos formando uma muralha de carne e os chifres uma paliçada. Estavam protegendo algo, ou talvez com medo de algo que vinha de fora daquele círculo. Sebastião, de cima do seu cavalo, sentiu o primeiro calafrio da noite, e não era de vento. Aquilo era um mistério que a sua experiência não conseguia decifrar. Um vaqueiro experiente como ele sabe ler o medo do gado. Um rebanho que fareja onça se espalha, corre em disparada, numa explosão de pânico que levanta poeira e quebra cercas. Um rebanho que topa com uma cobra peçonhenta estoura numa direção só, fugindo da ameaça visível. Mas o que Sebastião via ali não era fuga, era reverência. Era um medo respeitoso, uma submissão aterrorizante, como o de um cachorro que se encolhe para o dono sem sequer entender por que vai apanhar. Os bois não mugiam, não bufavam. Estavam paralisados numa disciplina inexplicável, como soldados de um exército fantasma. O silêncio que emanava daquela formação era a coisa mais pavorosa que ele já tinha presenciado. Um silêncio que parecia um pacto, um segredo guardado a 7 chaves no coração daquele círculo vivo. Aquilo era sobrenatural e desafiava as leis de Deus e da natureza. Como se a visão já não fosse aterradora o suficiente, um som começou a dançar no ar. E não era um som deste mundo. Sebastião apurou o ouvido, tentando identificar. Não era o assobio de um homem que ele conheceria de longe. Não era o canto de nenhum pássaro da noite, pois faltava vida, faltava a alegria ou a melancolia das aves. Era um assobio baixo, fino e melódico, quase uma cantiga de ninar do inferno. Uma melodia que entrava pelos ouvidos e parecia gelar o sangue nas veias. O som não tinha uma direção certa.
Ora parecia vir da esquerda, ora da direita, às vezes parecia estar dentro da sua própria cabeça. E era um som que impunha respeito. Seu cavalo, um animal valente que não se assustava com cascavel nem com temporal, empacou de repente. As orelhas em pé, os músculos retesados, o bicho se recusava a dar mais um passo. Sebastião sentiu os pelos do braço se arrepiarem, um a um. Aquele som era um aviso, uma assinatura de qualquer que fosse a assombração que estava visitando seu rebanho. Ele entendeu, com uma clareza que o apavorou, que não estava lidando com um bicho, com uma criatura de carne e osso. Estava diante de algo muito mais antigo, uma força que não se via, só se sentia. E o medo que ele sentiu não era o de morrer, era o medo de enlouquecer, de ter que contar aquilo e ser chamado de mentiroso. O assobio parou, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado, carregado pela pergunta que ecoava na mente do vaqueiro. Que maldição era aquela? Ele precisava de respostas e sabia que a ciência do campo às vezes se esconde na boca dos mais velhos, naqueles que já viram mais luas e mais assombrações do que a gente pode imaginar. Aquele resto de noite não foi de sono para Sebastião. Cada vez que ele fechava os olhos, a imagem do rebanho em seu círculo macabro se formava atrás de suas pálpebras. O assobio fantasma parecia ter se alojado em sua memória, e ele o ouvia no zumbido do próprio sangue. O sol nasceu, mas não trouxe alívio. Apenas uma luz fria que parecia deixar as sombras da noite ainda mais escuras na sua alma. Ele sabia que o que tinha visto não pertencia ao seu mundo de laçar boi e curar umbigo de bezerro. Aquilo era de uma ordem mais antiga, uma página de um livro que ele não sabia ler. E quando um homem do campo se depara com um mistério que sua sabedoria não alcança, ele não procura um doutor, ele procura um ancião. E naquelas paragens, o ancião tinha nome e endereço. Era o seu Firmino, um peão aposentado que morava num rancho de pau a pique no fim da estrada. Seu Firmino era o que se pode chamar de uma relíquia viva. Tinha o rosto sulcado como a terra seca do sertão, e os olhos, pequenos e fundos, pareciam guardar todas as histórias, todas as lendas que o vento já soprou por aquelas bandas. Ele olhava para uma nuvem e sabia dizer se a chuva ia ser de pedra ou de alívio. Olhava para o rastro de um bicho e contava a vida inteira do animal. Sebastião chegou no rancho dele com o sol a pino, mas trazendo a escuridão da noite dentro de si. Encontrou o velho sentado numa cadeira de couro, pitando um cigarro de palha, com uma calma que parecia um insulto à sua agonia. Ele contou tudo, sem gaguejar, descrevendo a roda de bois, o silêncio pesado e o assobio arrepiante. Esperava uma resposta, uma solução, mas o que encontrou foi uma parede de silêncio. Firmino apenas tragou seu cigarro, soltou a fumaça lentamente e disse com uma voz que parecia cascalho rolando: "Tem coisa, Sebastião, que a gente vê e finge que não viu. Tem segredo que é do mato, e o homem não tem o direito de querer saber." Mas a angústia de Sebastião era grande demais para se contentar com o silêncio. Ele insistiu. Descreveu de novo o medo nos olhos do seu cavalo, a obediência cega do gado. Foi então que Firmino, vendo que não tinha mais escapatória, suspirou, um suspiro que parecia carregar o peso de gerações. Ele se ajeitou na cadeira e começou a contar, a contragosto, a lenda que os pais contam para os filhos para que eles aprendam a respeitar a noite. A lenda do amansador de gado. Ele contou que essa não era uma assombração comum, um vulto perdido. Era uma entidade, uma criatura tão antiga quanto as primeiras árvores da caatinga. Não era bicho, não era gente. Era uma força da natureza, uma presença que não queria o mal pelo mal, mas que tinha suas próprias regras, suas próprias necessidades. O amansador, segundo Firmino, não rouba o gado, não mata, não deixa rastro de sangue. Ele apenas visita o rebanho. Firmino explicou que,
Em certas noites do ano, essa entidade sobrenatural caminha entre os bois. O assobio que Sebastião ouviu era a sua chegada, a sua saudação. O rebanho, em seu instinto mais primitivo, reconhece o poder daquela criatura e se submete, formando a roda como um sinal de respeito. O amansador, então, caminha lentamente no centro do círculo e escolhe um animal, geralmente o mais forte, o touro mais valente. Ele então estende sua mão comprida e fria e toca o lombo do bicho. A partir daquele momento, uma maldição silenciosa é selada. Aquele boi se torna o boi-guia, o líder incontestável do rebanho. Mas o preço desse poder é terrível. O animal tocado nunca mais dá cria. Sua força se esvai aos poucos e uma tristeza profunda toma conta dele, até que ele morre, não de doença, mas de um banzo inexplicável. Era o preço da visita, o pedágio que a entidade cobrava. E então, Firmino olhou bem dentro dos olhos de Sebastião e revelou a parte mais aterrorizante da lenda: o pacto do homem. O amansador não faz mal a gente de carne e osso, Sebastião, mas com uma condição: você não pode olhar para ele. Se estiver no pasto e sentir a presença, se ouvir o assobio, você abaixa a cabeça, finge que está arrumando uma cerca, reza para dentro. Olhar para ele é quebrar o pacto. É um convite. E ninguém nunca soube dizer o que acontece com quem aceita esse convite. Sebastião saiu da casa de Firmino mais apavorado do que chegou. O mistério agora tinha um nome e a lenda tinha um manual de sobrevivência assustador. Ele teria que voltar para a fazenda, para a noite, sabendo que a qualquer momento poderia ouvir o assobio e ter que lutar contra o mais humano dos instintos: a curiosidade de olhar. Ok. A história avança e a tensão aumenta. Agora, o conhecimento da lenda se encontrará com a dura realidade da noite. Aqui está a produção textual para o tópico 3. As noites que se seguiram à conversa com seu Firmino foram um purgatório para Sebastião. O céu estrelado, que antes lhe trazia uma sensação de paz, agora parecia um teto cheio de olhos curiosos. Cada sombra de árvore era um vulto em potencial. Cada pio de ave era o começo do assobio amaldiçoado. Ele patrulhava a invernada não mais como um guardião, mas como um intruso em um território que não lhe pertencia mais. O medo havia se tornado seu companheiro constante, uma segunda sombra que o seu cavalo parecia farejar no ar. Ele se pegava repetindo as palavras de Firmino como um mantra, uma reza: finja que não vê, finja que não vê. Era um exercício de autocontrole aterrorizante, viver na escuridão esperando uma assombração que ele era proibido de encarar. E como toda provação que se espera, uma hora ela chega. Foi numa noite de lua minguada, uma foice de luz pálida que mal arranhava a escuridão. O ar estava parado, pesado, e um silêncio estranho havia caído sobre o pasto horas antes. Não o silêncio respeitoso que ele já conhecia, mas um silêncio de expectativa, como um instante de calmaria que antecede a tempestade. Sebastião sentiu primeiro, antes de ver. Um frio que não era do sereno subiu por sua espinha, um arrepio que fez o couro do seu casaco parecer fino como papel. Os grilos se calaram, as rãs emudeceram. Foi quando, na borda do seu campo de visão, ele percebeu um movimento. Não era o movimento de um bicho, que é rápido e instintivo. Era um deslizar, um fluir lento e deliberado através do breu. A princípio, ele pensou ser um truque dos olhos, cansaço pregando uma peça. Mas então o movimento continuou, e ele soube, com uma certeza de gelar os ossos, que o amansador de gado estava ali. Ele não se atreveu a virar o rosto, deixou a aparição no canto do olho, um borrão de escuridão mais escura que a própria noite. Não era um monstro de garras e dentes, o que de certa forma era ainda mais pavoroso. Era uma silhueta, o contorno de um homem, ou o que um dia poderia ter sido um.
mas as proporções eram todas erradas, como se a natureza tivesse se confundido ao criar aquela coisa. Era alto demais, seus ombros estreitos e o corpo de uma magreza doentia. E os braços, meu Deus, os braços pareciam longos demais, pendendo ao lado do corpo de uma forma que desafiava a anatomia humana. A criatura não andava, não deixava pegadas. Ela deslizava entre os bois que abriam caminho para a sua passagem com uma solenidade de funeral. Não se ouvia um mugido, um roçar de cascos. Era uma procissão fantasma, um balé sobrenatural e silencioso. O silêncio, aliás, era a coisa mais inexplicável e aterrorizante daquela visão. Você já esteve perto de um lugar onde um raio acabou de cair? Fica um silêncio depois, não fica? Um silêncio que zumbi no ouvido, que parece pesado, cheio de eletricidade, cheio da memória do estrondo que acabou de acontecer. Era exatamente esse o silêncio que aquele vulto deixava por onde passava. Um silêncio que pressionava, que entrava no peito e dificultava a respiração. Era a prova definitiva de que aquilo não pertencia a este plano. Era uma entidade cuja simples presença dobrava a realidade ao seu redor. Sebastião sentiu o ar faltar, o coração batendo descompassado dentro do peito. Um tambor de guerra anunciando sua própria derrota. O pânico gritava para que ele corresse. A curiosidade implorava para que ele olhasse de frente. Mas a lenda, o aviso de seu Firmino, era uma corrente que o prendia no lugar. É um convite. A voz do velho ecoou em sua mente. O medo da morte não era nada perto do medo do desconhecido que aquele convite representava. Com as mãos trêmulas, num esforço de vontade que lhe custou todas as forças, ele se inclinou sobre o cavalo e começou a fingir que arrumava a sela. Desviou o olhar para o couro, para a fivela, para qualquer lugar que não fosse aquela sombra alta e esguia. Cada segundo era uma eternidade. Ele podia sentir a presença passando, podia sentir o frio que ela emanava, mas manteve a cabeça baixa, o corpo enrijecido pela mentira que encenava. E então, tão subitamente quanto começou, o silêncio ensurdecedor começou a se dissipar, e os sons da noite tímidos voltaram. Ele não ousou olhar até ter certeza de que estava sozinho de novo. E quando levantou a cabeça, trêmulo e suado, a única coisa que restava era a pergunta: o que aquela coisa veio fazer desta vez? Ele precisava de uma prova, de algo que dissesse que ele não estava enlouquecendo. E essa prova ele só encontraria com a primeira luz da manhã. A primeira luz do sol, que tingiu o horizonte de um laranja pálido, encontrou Sebastião já de pé. Ou melhor, ainda de pé. Ele não havia pregado os olhos. A imagem daquele vulto magro e o silêncio pesado que ele trazia consigo haviam se gravado a fogo em sua mente. Cada minuto daquela longa noite foi uma tortura de expectativa. A fazenda acordava com seus sons habituais, o galo cantando, os pássaros começando sua algazarra. Mas para Sebastião, tudo soava diferente, abafado, como se ele estivesse ouvindo o mundo de debaixo d'água. Ele não sentia cansaço, apenas uma urgência sombria que o empurrava para o pasto. Precisava encarar o rebanho, não mais para cuidar, mas para investigar, para procurar a prova física daquele pesadelo. Ele precisava saber se a sua sanidade ainda lhe pertencia ou se a solidão do sertão finalmente o havia quebrado. Com o coração na boca, ele montou em seu cavalo e cavalgou lentamente em direção ao rebanho, que agora pastava tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. A normalidade da cena era quase um insulto. Por um momento, uma faísca de esperança tentou acender em seu peito. Talvez tenha sido um sonho, uma alucinação provocada pelas histórias de seu Firmino. Ele começou a rodear o gado, examinando cada animal. Olhava para o lombo, para a anca, procurando qualquer coisa fora do comum, qualquer sinal estranho. 1, 2, 10, 50 animais. Nada.
Apenas a rotina do campo se reestabelecendo. Mas a esperança era uma chama fraca, e a lembrança do frio e do silêncio era um vento forte. Foi então que ele notou a ausência. Faltava o rei do rebanho, o touro Diamante. Diamante era o orgulho de Sebastião e do patrão. Um Nelore de linhagem nobre, com a cupim alta, a pele lustrosa e um porte de guerreiro. Um animal premiado, valioso não só pelo dinheiro, mas pelo que representava. A força, a pujança e o futuro da fazenda. E ele não estava com o resto do gado. Sebastião o encontrou perto de umas moitas de aroeira, afastado, isolado. O touro, que era a imagem da arrogância animal, estava de cabeça baixa, o olhar perdido no nada, como se sua alma tivesse sido esvaziada. O comportamento era a primeira peça do quebra-cabeça macabro. Sebastião se aproximou devagar. Em um dia normal, Diamante teria bufado, cavado a terra com a pata, mostrando quem mandava. Mas, naquele dia, o grande touro nem sequer moveu uma orelha. Estava entregue, derrotado por um inimigo que não deixou feridas visíveis. Com a mão trêmula, Sebastião começou a afagar o animal, sentindo a musculatura poderosa sob a pele. Ele percorreu o pescoço, as costas, e foi então que sentiu. Numa parte do lombo, a pele estava fria. Não era a umidade do sereno, era um frio morto, inexplicável, como tocar numa pedra que passou a noite no fundo de um poço. Ele afastou o pelo branco com os dedos, e o que viu fez seu sangue gelar. Ali, gravada na pele do animal, estava a prova. Não era uma marca de ferro e brasa que deixa uma cicatriz alta e dura. Era uma marca funda, fria, com o formato perfeito de uma mão humana. Mas uma mão que não pertencia a este mundo. Os dedos eram finos e compridos demais, as juntas, nós de uma madeira doentia. O pelo naquela área estava murcho, sem vida, de um tom acinzentado de morte. Era a assinatura da criatura, o selo da maldição. Naquele instante, a lenda deixou de ser uma história de assustar criança e se tornou a única verdade no mundo de Sebastião. O assobio, o círculo de bois, o vulto, tudo se conectou com aquela marca sobrenatural. O amansador de gado era real, e ele havia escolhido o seu touro. Ele havia visitado seu rebanho e marcado o seu animal mais valioso com o toque da desolação. Não havia mais espaço para a dúvida, apenas para o medo puro e absoluto. Sebastião deu um passo para trás, olhando para Diamante não mais como seu touro premiado, mas como uma vítima, um sentenciado. Ele entendeu o pacto silencioso, a visita que cobrava seu preço em vida e em alma. O mistério havia sido resolvido, mas a solução era uma sentença. E se aquela entidade aterrorizante tinha o poder de fazer aquilo com o animal mais forte da fazenda, o que a impediria de estender sua mão fria e comprida para um simples homem? As semanas que se passaram foram um lento descer ao inferno. Sebastião via a lenda se cumprir diante de seus olhos, dia após dia. O touro Diamante, antes o rei do pasto, agora era um fantasma de si mesmo. A força se esvaía de seus músculos, o brilho de seus olhos se apagou, dando lugar a uma melancolia profunda, uma tristeza de bicho que parece entender seu próprio destino. A marca em seu lombo, a mão fria daquela criatura, parecia sugar a vida do animal. Para Sebastião, cada dia era uma tortura. Ele não dormia, comia por obrigação e vivia num estado de alerta constante, o ouvido sempre atento ao menor ruído da noite. Ele não era mais o dono do seu próprio tempo, era um prisioneiro daquela maldição, esperando o próximo movimento daquela assombração inexplicável. E o movimento veio numa noite de ventania furiosa. Não era um vento comum de chuva, era um uivo macabro que chacoalhava as telhas e assobiava pelas frestas da casa, como se 1000 almas penadas chorassem ao mesmo tempo. No meio daquela sinfonia dos diabos, Sebastião ouviu o som que mais temia, o estouro da boiada.
Não era o silêncio respeitoso, era pânico puro. O chão tremia com o galope de centenas de cascos, e os mugidos eram de dor e de terror absoluto. Ele pegou sua lanterna e correu para fora, o coração martelando contra as costelas. Imaginou uma onça, um bando de cães selvagens, qualquer ameaça de carne e osso que ele pudesse enfrentar. Mas o que ele viu era infinitamente pior. A boiada corria em círculos dentro do curral, batendo contra as cercas, mas o motivo do pavor não estava entre eles. Parado do lado de fora, junto à porteira, estava o vulto, a mesma silhueta alta, magra, com os braços compridos pendendo de forma antinatural. A criatura estava a uns 50 metros dele, imóvel em meio ao caos do vento e do gado. Desta vez, ela não estava em uma de suas visitas secretas ao rebanho. Ela estava ali, exposta, como se o estivesse esperando. O pacto de silêncio e distância havia sido quebrado. O ar ficou gelado, e Sebastião sentiu o mesmo silêncio pesado de antes, mas agora era diferente, era um silêncio direcionado a ele. E então, num movimento que pareceu levar uma eternidade, a cabeça da criatura sobrenatural virou em sua direção. O movimento não foi fluido, foi como o de uma estátua de pedra rachando, um som de ossos secos se arrastando. E ela o encarou. Em um pedaço de diário que Sebastião deixou para trás, encontrado dias depois, ele descreveu o que viu, ou melhor, o que não viu. Com a letra trêmula de um homem que olhou para o abismo, ele escreveu: "Eu não vi rosto, não vi olhos. Vi só 2 buracos de escuridão no lugar deles. Eram buracos que não refletiam a luz da minha lanterna. Eles a engoliam. E eu senti que aquela coisa não estava me vendo com olhos. Estava me lendo por dentro, revirando minha alma, conhecendo cada medo que eu já tive. O segredo dela era saber o meu. E então, no meio daquele terror, ela levantou uma das mãos compridas e, com um dedo fino, que parecia um galho seco, fez um gesto, uma única vez, me chamando para perto. Aquele convite, aquele gesto simples, foi o que quebrou a paralisia de Sebastião. O terror se tornou tão absoluto, tão insuportável, que se transformou em ação. A lenda, a maldição, o aviso de Firmino, tudo explodiu em sua mente. Aquele era o convite que não podia ser aceito. Num rompante de puro instinto de sobrevivência, ele deu as costas para a aparição. Não correu para a casa, não tentou se defender. Ele correu para seu cavalo, que estava relinchando de pavor, e num salto se montou. Sem sela, sem rédeas, apenas se agarrou à crina do animal e o instigou a correr. Ele cavalgou noite adentro, sem rumo, sem olhar para trás nem por um segundo. Abandonou o gado, a fazenda, o emprego, a sua vida inteira. Sabia que olhar para trás seria aceitar o convite daquela criatura macabra. E sua alma lhe dizia que não haveria volta daquele lugar para onde ela o estava chamando. Compreendido. A história de Sebastião continua. E agora o campo de batalha se move do sertão para a sua própria mente. O horror o acompanha. Vamos ao tópico 6, detalhando as cicatrizes que essa jornada deixou em sua alma. A fuga desesperada de Sebastião só terminou quando o corpo do cavalo cedeu e a sede se tornou maior que o medo. Ele se viu a léguas de distância de tudo que conhecia, numa cidadezinha poeirenta que não constava nos mapas que ele carregava na cabeça. Ali, ele era um anônimo, um homem sem história, e era exatamente isso que ele precisava ser. Vendeu o cavalo por uma ninharia e, com o dinheiro, alugou um quarto nos fundos de uma pensão. Sua primeira providência não foi procurar comida, mas um emprego, e ele buscou deliberadamente o oposto exato de sua antiga vida. Conseguiu uma vaga como servente de pedreiro numa construção. O trabalho era brutal, sob o sol quente, mas cada elemento era um bálsamo para sua alma atormentada. O barulho ensurdecedor da serra elétrica abafava o eco do assobio em sua memória.
O esforço físico o levava a uma exaustão tão profunda que, às vezes, a noite o roubava antes que os pesadelos pudessem começar. E, acima de tudo, ele estava sempre cercado de gente, de conversas banais, de risadas altas. A multidão e o barulho se tornaram seu esconderijo, a muralha que ele ergueu contra o silêncio e a solidão do sertão, pois era no silêncio que a assombração encontrava a porta para entrar. Mas a paz que ele buscava era uma farsa, uma fina camada de cimento sobre uma ferida que não parava de infeccionar. As cicatrizes daquela noite eram profundas e ditavam as regras da sua nova vida. Ele, um homem que nasceu e se criou sob o céu aberto, agora tinha pavor da noite. Não conseguia mais dormir no silêncio absoluto. O breu e a quietude eram um convite para as lembranças. Precisava do zumbido constante de um ventilador velho, ou do chiado de um rádio mal sintonizado para enganar seus ouvidos, para preencher o vazio onde o assobio daquela criatura poderia se instalar. E o vento, o vento se tornou seu inimigo pessoal. Uma noite de ventania mais forte que fazia as janelas baterem era o suficiente para transportá-lo de volta à porteira daquele curral. Ele se encolhia na cama, suando frio, revivendo o terror daquele convite macabro. Até mesmo a visão de gado, que um dia foi sua paixão, agora lhe causava náuseas. Se estivesse num ônibus e passasse por uma fazenda, ele virava o rosto, o coração disparado, como se em cada rebanho pastando pacificamente pudesse se esconder a mesma maldição. Em seu diário, o único confidente daquele segredo inconfessável, ele resumiu a troca que fez. As palavras rabiscadas à luz de um lampião eram o testamento de um homem assombrado. Eu troquei o cheiro do pasto pelo cheiro de cimento e poeira. Troquei o som do berrante pelo barulho da serra elétrica. Busquei um mundo de barulho para ver se ficava surdo da alma. Mas toda noite, quando eu fecho os olhos, a única coisa que eu vejo são aqueles 2 buracos de escuridão e aquela mão comprida me chamando. Não adianta correr. O corpo foge, mas a memória vira curral. E tem lembrança que te prende mais que cerca de aroeira. Ele havia se tornado o boi marcado, e a sua mente era o pasto onde o vulto do amansador caminhava todas as noites, sem descanso. O mistério que ele deixou para trás continuava a se desenrolar dentro dele, uma lenda pessoal e intransferível. Com o tempo, ele aprendeu a analisar a natureza do seu próprio medo. Aquele terror que sentiu na fazenda era algo primitivo, visceral. Era o medo de um bicho acuado. Um medo que tensiona os músculos, que aguça os sentidos e que te dá força para correr e lutar pela vida. Era um medo honesto, de certa forma. Mas o medo que o acompanhou na cidade era de uma estirpe diferente, mais cruel e silenciosa. Era como ele mesmo escreveu em uma de suas analogias mais dolorosas. É como uma doença na alma, uma ferrugem que come o ferro por dentro, devagar, sem que ninguém veja. Por fora, Sebastião era apenas mais um trabalhador, um homem quieto e reservado. Mas por dentro, sua estrutura estava sendo corroída, sua força de espírito, sua alegria, tudo sendo transformado num pó enferrujado de pavor. Era um medo que não o fazia correr, mas que o paralisia por dentro, tornando-o um prisioneiro em sua própria pele. Ele havia sobrevivido à criatura, mas agora se perguntava se não estava morrendo lentamente de sua lembrança. E com os anos, uma rotina frágil se instalou. O medo virou um companheiro silencioso, uma dor crônica com a qual ele aprendeu a conviver. Ele começou a acreditar que, talvez, aquilo fosse tudo. Que ele havia deixado o mal para trás, confinado nas terras daquela fazenda, e que o fantasma em sua cabeça era o preço final a ser pago. Passaram-se quase 10 anos, 10 anos de poeira de cimento, de barulho de cidade e de noites mal dormidas. A memória daquela assombração havia se tornado parte de quem Sebastião era, como uma cicatriz feia que a gente se acostuma a ter no corpo.
A dor aguda do terror havia se transformado numa melancolia crônica. Ele já não pulava a cada ventania, apenas se encolhia um pouco mais dentro de si. Chegou a acreditar que havia vencido à sua maneira. Ele havia sobrevivido. Acreditava que a criatura, o amansador de gado, era uma maldição ligada àquela terra, àquele rebanho, e que ao fugir ele havia se arrancado daquele solo amaldiçoado. O segredo da sua fuga e o motivo dela morreriam com ele, e a história teria, enfim, um ponto final. O destino, porém, tem um jeito irônico de revirar túmulos. Foi numa tarde de sábado, num mercado público apinhado de gente. Sebastião estava comprando mantimentos quando uma voz grossa atravessou a multidão e o chamou pelo nome. Um nome que ele não ouvia há uma década. Ele se virou e deu de cara com um rosto castigado pelo sol, vagamente familiar. Era Tonho, um peão que havia trabalhado com ele na antiga fazenda. A surpresa inicial deu lugar a uma conversa sem graça, cheia de perguntas sobre a vida. Tonho contou que havia se mudado da região anos atrás. E, inevitavelmente, o assunto recaiu sobre a fazenda onde o pesadelo de Sebastião havia começado. Com o coração apertado, mas com uma curiosidade mórbida, Sebastião ouviu. Tonho contou, com um tom de quem narra uma tragédia antiga, o que aconteceu depois da fuga repentina de Sebastião. Contou que o patrão ficou furioso, achando que ele havia roubado algo. Mas a raiva do homem logo deu lugar ao desespero. O touro diamante, a joia da coroa, definhou e morreu em questão de semanas, de uma tristeza que nenhum veterinário soube explicar. Depois dele, um a um, os melhores animais do rebanho seguiram o mesmo destino. A fazenda, antes próspera, começou a sangrar dinheiro. Uma aura de má sorte, uma maldição, parecia ter se instalado no lugar. O patrão, afundado em dívidas e superstições, vendeu tudo por uma ninharia e foi embora. Hoje a propriedade está abandonada, disse Tonho, baixando a voz. O povo de lá diz que é mal assombrada. Ninguém tem coragem de passar perto daquela porteira à noite. E ao ouvir aquilo, um alívio estranho e sombrio tomou conta de Sebastião. A prova final. O mal era real, mas estava contido, preso àquelas terras. Ele estava seguro, sentindo-se dono da situação pela primeira vez, como um sobrevivente que visita o local de uma antiga batalha. Sebastião decidiu fazer a pergunta que guardou por 10 anos. Ele tentou soar casual, como quem comenta uma velha história de fogueira. Tonho, naquela época você alguma vez chegou a ver alguma coisa estranha por lá? Sabe? Uma sombra alta, um vulto. Tonho coçou a cabeça pensativo. A resposta que ele deu foi a pá de cal na alma de Sebastião. Ele disse, a sombra, eu nunca vi, Sebastião. Deus me livre. Mas o assobio, o assobio. Depois que você foi embora, a gente continuou ouvindo por um bom tempo. Mas era diferente, sabe? Era um som triste, que vinha do meio do nada nas noites de vento. Parecia que ele estava procurando por alguém. Parecia que ele sentia falta de alguém. Aquelas últimas palavras caíram sobre Sebastião como uma sentença de morte. O chão do mercado pareceu desaparecer sob seus pés. Num instante de clareza terrível e absoluta, a história inteira se reescreveu em sua mente. O amansador não estava apenas visitando o rebanho. O gado era só o palco. A lenda que Firmino contou estava incompleta. O convite na porteira não era um ataque, era uma escolha. Era para ele. Ele entendeu que a criatura não encontrou outro vaqueiro que tivesse a coragem ou a tolice de olhá-la diretamente. Ele não foi apenas uma testemunha do mistério, ele era a peça que faltava, o alvo. E o assobio triste não era de solidão, era de perda. A entidade não havia perdido um boi, havia perdido a ele. Sebastião se despediu de Tonho com um aceno vago e saiu andando, surdo para o barulho do mercado. Ele entendeu, com um terror que superava em muito o daquela noite, que nunca havia escapado. Ele estava apenas em um pasto maior.
E a qualquer momento, em qualquer noite, em qualquer cidade, o silêncio poderia se instalar, e ele poderia ouvir, vindo do meio do nada, um assobio baixo e melódico, um assobio que não estava mais triste, um assobio que, finalmente, o havia encontrado. A história de Sebastião, tirada daquelas páginas amareladas, termina aqui. Mas o sentimento que ela deixa, eu sei, continua com você. A grande lição que fica não é sobre uma criatura sobrenatural, mas sobre a natureza do nosso próprio medo. É sobre entender que existem segredos no mundo muito mais antigos do que nós, e que, às vezes, a única forma de sobreviver é respeitando a escuridão e o silêncio. Sebastião fugiu, mas levou a assombração dentro dele. Talvez a verdadeira coragem não seja enfrentar o monstro, mas aprender a conviver com a certeza de que ele existe. E agora eu te pergunto, o que você faria no lugar dele? Teria a força para dar as costas a um chamado do desconhecido, mesmo que isso custasse sua vida inteira? Quantos assobios na sua própria jornada você tem ignorado, fingindo não ver aquilo que te assombra? Pense nisso. A história dele é um convite para olharmos para os nossos próprios medos, para as lendas que contamos a nós mesmos. Você está pronto para encarar o que se esconde na sua própria noite escura? Se reflexões como essa e histórias que desafiam a nossa percepção da realidade são o que você procura, então o seu lugar é aqui. Se inscreva no canal e ative todas as notificações, porque o Diário de Sebastião é apenas o primeiro de muitos segredos que vamos desvendar juntos. A escuridão do sertão tem muito mais a nos contar.